Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciando esse nosso momento de reflexão, rogando ao Altíssimo conceda a nós o amparo, o sustento de que nos fazemos necessitados, a fim de podermos aproveitarmos esses breves momentos no trabalho de iluminação interior, de esclarecimento. Saibamos fazer a nossa higiene mental, apagando as imagens, conversações que desviam nossa atenção aos ambientes familiares, sociais, profissionais, de modo a termos todo o nosso foco de consciência neste momento, nesta oportunidade, nesta atividade. E empenhados neste esforço, que possamos integrarmos-nos com a equipe espiritual que nos acompanha, que nos assessora, que nos ilumina. Ao lado destes irmãos, elevamos o pensamento a Deus, rogando ao Altíssimo que nos conceda a luz e o entendimento de que nos fazemos necessitados para colhermos com propriedade as lições da noite de hoje, a fim de podermos utilizar estes elementos no trabalho de burilamento e transformação de nós mesmos. Que assim seja. Nesse esforço, vamos conversar um pouquinho sobre caminhos. Quais caminhos temos percorrido na nossa jornada existencial? Por que que escolhemos tal ou qual caminho, tal ou qual entrada? Através de quais princípios, de quais motivos nós fazemos as nossas escolhas? Jesus afirmou com propriedade que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Se tivéssemos bem compreendido o ensinamento, a essa altura, 21 séculos depois, nós coletivamente deveríamos estar numa situação muitíssimo melhor. O fato da nossa situação não estar moralmente, eticamente tão boa é porque em algum momento nós erramos o caminho. Nós não entendemos o caminho. Muitos foram e ainda são aqueles que acreditam que o caminho está nas igrejas, nas religiões. Todavia, esquecemos que religião é uma instituição humana, criada por homens, dirigidas por homens, né, estabelecidas por princípios e interesses humanos. Portanto, como qualquer outra instituição humana, né, ela tem seus erros, suas mazelas. Não é que seja tudo negativo, né? Tem também o seu lado positivo. Toda moeda tem dois lados. Mas nesse caso, o lado negativo acaba comprometendo. Quando Jesus pediu que o seguíssemos, ele não estava dizendo para seguir tal ou qual religião. Até porque, se fosse essa a ideia de Jesus, né, não haveria cristianismo, catolicismo, protestantismo e seríamos todos judeus, porque essa era a religião de Jesus. E ele não falou de religião, ele falou de espiritualidade, que é um conceito muito mais sublime. Este caminho é o caminho que busca a verdade. E ao buscar a verdade, ele busca a vida. Verdade e vida são conceitos singulares. Portanto, o que se ajusta à singularidade desse conceito é a noção de uma espiritualidade e não os caminhos das religiões. Por isso que o nosso personagem parou no lugar errado, né? Ele não consegue seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus transmitiu isso aos seus apóstolos
através da parábola da porta larga da perdição e da porta estreita que conduz à salvação. Ele usou uma metáfora que já era plenamente conhecida dos seus contemporâneos. A metáfora que Jesus usa aqui, ela não é inédita, ela não era desconhecida, ele simplesmente fez uma releitura. Precisamos ter em mente que a época que Jesus viveu, a Palestina, sob o controle romano, né, estava impregnada da cultura greco-romana. E, como tal, aqueles indivíduos conheciam muito bem o mito da escolha de Hércules. Hércules, na juventude, ele está trilhando uma estrada e ele chega a um ponto de bifurcação. E ele precisa decidir que caminho seguir. De um lado, desce uma mulher jovem, muito bonita, sensual, bem vestida, que o convida a segui-la. Do outro lado, desce uma senhora, uma anciã, com vestes gastos, né, mal trajada, e que também o convida a segui-la. Hércules olha para as duas e depois ele lança o olhar para o horizonte. Do lado da mulher jovem, chamada, né, na tradição mitológica grega, Caquia, né, ele vê inicialmente uma estrada larga, aberta, frondosa, campos verdejantes, mas o horizonte distante é nebuloso e sombrio. Do outro lado, onde desce a senhora mal vestida, chamada Areté, ele vê uma estrada feia, tortuosa, pedregosa, cheia de espinhas, mas um horizonte venturoso, um céu claro, um céu luminoso. E Hércules escolhe seguir Areté, né? Caquia, né, que é a personagem da Estrada Sombria, Caquia ela representa a sensualidade, os prazeres mundanos imediatos. Areté, que é a estrada pedregosa, a estrada tortuosa do horizonte iluminado, ela representa a virtude. Portanto, a escolha de Hércules é simbólica porque Hércules escolhe seguir a virtude e não, né, os prazeres, não a sensualidade. Quando Jesus relê esse mito, ele coloca a mesma propositura: dois caminhos, duas portas. Um caminho largo, espaçoso, cheio de prazeres, mas com horizonte sombrio, né? O outro caminho, tortuoso, pedregoso, difícil, mas com um horizonte celeste, venturoso. E aí Jesus diz, ó, vinde a mim, né? Escolhei qual que é o caminho que quer seguir. Aquele que pretende me seguir vai precisar seguir o caminho da porta estreita, o caminho da virtude. Então, a propositura do mestre, quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, de forma alguma ele está falando de religião, de forma alguma ele está falando de igrejas, ele está falando de ética, está falando de moralidade. Quem quiser vir ao Pai, vir a mim, que busque a verdade, conceito singular, e a vida, conceito igualmente singular. E esses caminhos são encontrados através da ética. Então, o caminho a ser seguido é o caminho da ética, é o caminho do bem, é o caminho de fazer as coisas certas. E é aí que entra o nosso livre-arbítrio. Porque nós temos que nos fazer a cada instante da nossa vida. Nós não somos marionetes, nós não somos controlados.
Não existe os cordões do destino, né, marcando, dirigindo a nossa jornada, a nossa caminhada, os nossos passos. Nós somos plenamente livres para fazer essa escolha. Essa liberdade, representada à direita com o indivíduo com a tesoura na mão, né, essa liberdade ela está em nossas mãos. Na hora que nós somos absolutamente livres para fazermos as nossas escolhas a cada dia. A cada dia nós escolhemos que caminho nós vamos seguir. Nós escolhemos quais passos vamos dar. Ao fazê-lo, nós vamos vivenciando a nossa história. Nós vamos experimentando a nossa história. Algumas escolhas serão agradáveis, outras nem tanto. Independente da escolha que fizermos, elas vão ter as suas consequências. É aí que estão as faturas da vida. E nós precisamos ter essa consciência para saber que qualquer escolha que nós fizermos, nós vamos ter que bancar as faturas. Nós vamos ter que bancar as consequências. Então, frente aos vários caminhos do mundo, que caminho seguir? Vai trabalhar? Vai viajar? Vai estudar? Vai casar? Vai permanecer solteiro? Vai fazer o bem? Vai fazer o que é conveniente? O tempo todo nós temos que fazer essas escolhas, né? Nenhuma dessas escolhas é isenta de consequência. O simples fato de escolhermos uma via implica em deixarmos a outra de lado. E só aqui já tem uma fatura, só aqui já tem um custo, né, ao qual nós precisamos aprender a lidar com ele. Na vida existem escolhas. O que não existe é o e se. Se eu tivesse, se eu tivesse, não existe se. Uma vez feita a escolha e adentramos no caminho, nós vamos ter que lidar com o que vier pelo caminho. O outro já foi deixado para trás. E não existe essa possibilidade, né? Perder-se no e si é perder-se na própria jornada, é perder-se na própria caminhada, né? Quem fica choramingando pelo e si, ele na verdade está perdendo a própria jornada, ele não está atento aos seus caminhos. Os caminhos que nós resolvemos seguir pela vida são os acontecimentos da nossa vida. E esses caminhos vão moldar a nossa personalidade, eles vão moldar o nosso caráter, a tal ponto que eles vão efetivamente nos definir. E a mensagem é tão significativa, é tão poderosa, né, que até a Suprema Arte do Cinema, né, já usou em várias expressões artísticas para representar isso. Tirado da série Harry Potter, o ensinamento do Dumbledore para o Harry Potter. São as nossas escolhas que revelam que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades, que as nossas escolhas mostram o que verdadeiramente nos move, o que verdadeiramente está em nós, aquilo que faz parte da maior parte do nosso núcleo duro de personalidade. Sartre, com propriedade, ensinou que viver é exatamente ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. E não podia ser melhor a definição de caminhos, de jornada a seguir. Que caminhos eu vou seguir? Que escolhas eu vou seguir? Tem que equilibrar, né? Tem que escolher sabendo que qualquer caminho que optar, ele vai ter ganhos e ele vai ter perdas, né? Ele vai ter as suas contas. E nós vamos ter que dar juízo desta fatura. Nós, consequentemente, fazemos as nossas escolhas
e elas nos fazem. As nossas escolhas nos definem. As nossas escolhas dizem quem efetivamente nós somos. O homem que permanece ignorante da sua jornada, né, ele percorre o caminho de forma maquinal, ele não sabe da onde ele está vindo, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe por que que ele viaja. Esse indivíduo está perdido na jornada, né? As suas escolhas são erráticas, as suas escolhas são movidas geralmente por caprichos, por conveniências imediatas, por resultados rápidos. E esse indivíduo não tem noção do porquê que ele está naquele caminho, do porquê que ele está naquela jornada. Mais à frente, ele não consegue sequer entender como é que ele chegou, né, na situação em que ele se encontra. Mas ele chegou ali por uma sequência de escolhas que ele foi fazendo ao longo do tempo. Foi fazendo opções, 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 né? E aquelas opções o levaram àquele momento da caminhada em que ele se encontra. Mesmo que ele não consiga mais ter a consciência, né? Entender o porquê que ele está ali, né? E aí esse indivíduo titubeia. Ele quer desistir, ele quer parar, ele quer voltar, né? Ele joga tudo para o alto, ele se revolta, faz escolhas inconsequentes, faz escolhas irresponsáveis, que vão tornar um caminho que já está ruim, difícil, mais ruim, mais difícil ainda. Então era necessário parar, dar uma de Erasmo Carlos, sentar à beira do caminho, chorar um pouco, né, pelas dores dos caminhos mal feitos e refletir sobre como melhorar a jornada daqui para frente. O que ficou para trás não tem mais o que mexer. Não existe o e se. Ninguém vai voltar na caminhada. Então, já que não vai voltar na caminhada, vamos ver a caminhada daqui para frente. A boa analogia aqui é a do retrovisor do carro. Dirige-se o carro para frente, indo para frente. O que está à nossa frente é o para-brisa, enorme. Tem um espelhozinho pequenininho que mostra o que ficou para trás, que mostra mais ou menos de onde nós viemos. Mas nós não dirigimos pelo retrovisor. Então a gente tem que aprender a olhar para frente. Para caminhar com segurança, nós precisamos saber aonde pretendemos ir. E aí é significativo o método Hércules, porque na hora de escolher, ele não olha para o ponto de partida, ele não olha para as duas mulheres que o convidam, ele não olha para o início da jornada, ele olha para o horizonte, ele olha para um futuro distante, ele olha para um ponto de chegada distante. E é aí que está a sabedoria de entender aonde se quer chegar. Nos dias de hoje, o pessoal que trabalha com coach, mundo corporativo, usa esse mesmo princípio em inteligência emocional. E um dos pilares da inteligência emocional é que as escolhas devem ser feitas visando um lucro maior e a longo prazo, não o lucro imediato, né? Quem quer o lucro imediato é especulador da bolsa. E vira e mexe e levam tombos gigantescos. Agora, o indivíduo que sabe para onde ele está vindo, ele mira um alvo lá na frente, bem distante, né? E aí ele sabe que ele tem que trilhar um caminho onde ele vai pegando um grãozinho aqui, um grãozinho ali, outro grãozinho a colar, e isso vai gerar um volume significativo, né, de benesses a longo prazo. Tem pedras no caminho? É claro que tem pedras no caminho. É óbvio que existem pedras no caminho. Tem problemas.
tem óbices, tem dificuldades, tem obstáculos. Faz parte da jornada. É inerente à jornada. Seria muita infantilidade da nossa parte imaginar que o caminho vai ser lindo, florido, perfeito, maravilhoso, né? E menosprezarmos as dificuldades. As dificuldades virão, os problemas hão de vir. E como nos ensina André Luiz, sinal verde, na mensagem Obstáculos, uma vez superado um problema, esperar outro. Não é porque passou um que virou novela e viveu feliz para sempre. Não. Acabou um, vem outro. E sempre cada vez de maior porte, né? O que importa não é a pedra no caminho. A pedra no caminho é insignificante. Não é a pedra que tem valor. O que faz a diferença para o verdadeiro viajante que sabe por que viaja e sabe para onde ele está indo é como ele avalia a pedra no caminho. Como é que ele enxerga o problema? Como é que ele enxerga o obstáculo, né? Aquele que sabe para onde viaja, para onde ele vai, aquele que tem noção clara da meta que ele se propôs a alcançar no futuro vindouro, ele não enxerga um problema como um obstáculo. Antes, ele vê o problema como uma oportunidade. Cada problema é uma oportunidade de crescimento, de transformação, de revalorização, de ressignificação. É importante aprender a olharmos os problemas com outros olhos, né? A partir de outras perspectivas. Essa é a maestria do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é exatamente a capacidade que nós temos de olhar para uma pedra no caminho, né, e enxergarmos aquele suposto obstáculo de uma forma totalmente diferente, né? Na linguagem das ruas, fala-se pensar fora da caixinha, fazer uma leitura daquela situação fora da caixinha, fora do tradicional. E essa capacidade, ela precisa ser exercida. Os problemas são os mesmos para todo mundo. Todos nós enfrentamos problemas com doença em nós, doença naqueles que amamos. Nós enfrentamos problemas profissionais, desemprego, nós enfrentamos problemas com falta de dinheiro, nós enfrentamos problemas com parentes, familiares, colegas de trabalho extremamente difíceis. São os mesmos para todo mundo. Se começarmos a botar na mesa, cada um apresentar o seu, no frigir dos ovos é seis por meia dúzia, né? O que vai fazer a diferença é eu enxergar aquela situação de uma forma diferente, fora da caixinha tradicional. Fazer uma leitura diferenciada, né, daquele obstáculo. Aprender a transformar a pedra do caminho em uma oportunidade. E é exatamente o que Hércules fez, né? Ele transformou os obstáculos do seu caminho, né, justamente em elementos de ventura. E é por isso que ele foi saudado como um dos maiores heróis. Ele não desistiu, ele não entregou os pontos, ele buscou uma saída diferente, né? Enquanto a maioria dos homens iriam reclamar, lastimar de ter que limpar o estábulo, né, tirando os excrementos com a pá, né, Hércules pensou fora da caixinha e desviou o rumo do rio. E aí, numa tacada só, ele limpou todos os estábulos. Então, é pensar fora da caixinha. Isso implica nessa superação dos obstáculos na nossa caminha. A pedra é simplesmente um boleto.
E como um boleto, como uma fatura, ela tem que ser saldada, né? Ela não pode ser simplesmente ignorada. Leon Denis, no texto Depois da Morte, né, terceira parte, ele nos ensina que o conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Quem sabe aonde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Esse impulso vigoroso é vontade. É vontade. Quem sabe aonde vai, pisa com determinação e firmeza, né? Porque é dirigido por uma vontade firme, vigorosa, né? E para onde se vai? Jesus havia ensinado os seus ouvintes para a casa do Pai. E a hora que ele está dizendo que nós vamos para a casa do Pai, ele não está falando de nada profano. Não é desse mundo. Então, para onde está se viajando? Nós estamos viajando para uma vida além da física, uma vida espiritual, uma vida que ultrapassa, né, os limites da materialidade, da biologia. É isso que significa ir para a casa do Pai. Inúmeras metáforas, inúmeras alegorias, mas em nenhuma dessas alegorias existe espaço para se pensar num ponto de chegada, né, nessa existência, nesse mundo material. Quando nós decidimos seguir Jesus, significa que nós decidimos caminhar de forma espiritual, nós vamos buscar a verdade. A verdade, ela é um conceito singular. Não existe meia-verdade, semi-verdade, verdade mais ou menos. A verdade é absoluta, né? Essa verdade, ela se traduz, né, naquilo que constitui a excelência ética. Fazer o bem acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo, né? São elementos de uma verdade universal, atemporal, fora de geografia, de cultura, fora de limites. E essa verdade transforma o indivíduo, eleva o indivíduo, mostra para esse indivíduo, né, o caminho que ele precisa percorrer. Ao percorrer esse caminho, esse indivíduo vai viver, ele vai em busca da vida, né? Vida também não é um conceito biológico, né? Vida é, antes de tudo, um conceito, uma ideia fisiológica, filosófica, né? Vida é um processo que implica, né, na realização ou na transformação de alguma coisa, né? Viver é esse ato constante de transformação. Uma parábola bonita ensinava que vida, né, é o processo de transformação da larva para a borboleta. O que para a larva é o fim, é o término, é o casulo, é a emergência da borboleta, né? E a nossa vida espiritual é exatamente isso. É o processo de transformação que vai permitir emergir aquilo que há de melhor em cada um de nós. Ao buscarmos as verdades espirituais, nós vamos ter que deixar para trás a larva egoísta, orgulhosa, vaidosa, rancorosa, melindrosa que ainda existe em nós. E ao nos desfazermos dessa larva, nós vamos poder nos transformar, nós vamos nos atualizar espiritualmente. E neste processo de transformação e de atualização, nós emergimos como seres renovados, indivíduos totalmente transformados, melhores, mais sábios, mais pacientes, mais indulgentes, mais tolerantes.
E aí sim, nós estamos seguindo os caminhos de Jesus. Na hora que nós estamos neste processo vivencial de transformação, a cada dia fortalece em nós a força, a vontade, né, o ímpeto, o cônatos de conseguirmos superarmos, de fazermos mais, de sermos mais. E, consequentemente, nós enfrentamos os problemas, as pedras, os obstáculos do caminho com firmeza, com coragem. A gente sabe que aquilo vai passar, aquilo vai ficar para trás. Aquilo é apenas algo que está ali posto para justamente darmos prova do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Nós temos uma história que não é linear nem acabada. Nós estamos construindo essa escola, essa história. A cada dia, a cada toque do despertador, a cada saída da cama, nós temos que fazer uma série de escolhas. E cada uma dessas escolhas tem a sua consequência. De vez em quando nós escolhemos o sagrado, de vez em quando nós escolhemos o profano. E é nessa oscilação entre o sagrado e o profano, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que vão aparecer as pedras de tropeço. E é por isso que nós precisamos orar e vigiar todo dia para não cairmos em tentação, né? A cada dia eu preciso estar atento às minhas escolhas. Não existe escolha insignificante na vida. Não existe caminho bobo, trivial na vida. Cada caminho, cada direita, cada esquerda, né, tem a sua consequência. Nós não podemos ficar divididos entre o sagrado e o profano. Nós não podemos ficar divididos entre um aspecto que me enobrece e outro que acaba me corrompendo. Gandhi afirmou que o homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado na outra. A vida é um todo indivisível. Esse indivíduo que aparenta ser bom num aspecto da vida, mas tem sérios defeitos e mazelas em outro aspecto da vida, ele está tropeçando, ele está caindo, ele está vivendo em mentira. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a mensagem do indivíduo que se porta na sociedade como um homem virtuoso, mas no ambiente doméstico ele é tirano e odiado. Ele vive o profano na sociedade, ele vive o sagrado na sociedade, mas no ambiente doméstico ele vive o profano. E aí esse indivíduo ele está prestes a cair, né? Não é possível esse tipo de dualidade. Nós somos uno. As nossas escolhas precisam ser consequentes. As nossas escolhas precisam ser determinadas por uma única regra, uma única medida, um único peso. Não está literalmente na Bíblia, tem apenas o conceito no Velho Testamento que nos ensina que não se pode usar dois pesos e duas medidas na vida. E frequentemente nós encontramos pessoas com dois pesos e duas medidas. Se formos bastante duros conosco mesmo, é provável que vamos ver em nós mesmos momentos em que agimos com dois pesos e duas medidas. É um sinal de hipocrisia. E se estamos agindo por hipocrisia, nós obviamente estamos seguindo caminhos errados. Não estamos seguindo um bom caminho, né? Esse caminho não é virtuoso. Ele até pode não ser o mais perverso dos caminhos, mas ainda não é um caminho virtuoso.
Daí a necessidade de orar e vigiar, de pensarmos com propriedade as escolhas de cada dia, de cada momento. Se eu decidir que eu vou fazer o certo, eu vou fazer o certo em todo e qualquer ambiente, circunstância. Isso vai nos levar aos imperativos categóricos kantianos. E é difícil, é trabalhoso, é sofrível viver em função dos imperativos categóricos kantianos. De vez em quando a gente tem vontade de desistir. Ah, não, isso custa muito, é muito caro. Toda escolha tem o seu custo. Não existe, né, escolha isenta de consequências. A questão é em que momento nós vamos pagar essa fatura. O homem virtuoso, aquele que escolhe o caminho da virtude, ele paga o boleto já de forma imediata enquanto está a aprovação. O indivíduo que escolhe o caminho da caquia, né, o caminho da perdição, ele empurra a dívida para o futuro. E aí, como nós sabemos muito bem do nosso mundo, quando nós empurramos a dívida para a frente, a dívida aumenta, ela fica maior, ela é acrescida de juros. E lá na frente, resgatar esse compromisso vai ficar muito mais caro. De novo, o ensinamento de Jesus. Se te constrangem a caminhar 1000 passos, caminha outros 1000. Se te pedem a coberta, oferece também a capa. Se te batem na face, oferece a outra. São metáforas para dizer: olha, tenha dificuldade, tem o caminho. Faz o que é certo agora, já, nesse momento. Escolhe a virtude neste ponto da jornada. Resolve a dificuldade neste momento da caminhada. E ao resolver esse problema nesse ponto da caminhada, né, a próxima jornada à frente vai ficar mais fácil, porque estaremos mais fortalecidos, a nossa vontade estará fortalecida, a nossa determinação terá crescido e a certeza de que sabemos para onde estamos indo, sabemos qual caminho estamos verdadeiramente percorrendo. Herculano Pires chama a nossa atenção no texto O Ser e a Serenidade, quando ele afirma que a maioria das pessoas vivem meio integradas, em posição dúbia, percebendo e compreendendo somente alguns aspectos das situações vivenciais. Ou seja, a maioria das pessoas ela tá dividida, estão divididas entre o profano e o sagrado. Uma hora faz o bem, daqui a pouco tropeça, né, e faz algo errado. E é isso que significa essa posição dúbia. É isso que significa perceber apenas alguns aspectos. O indivíduo não consegue enxergar a totalidade. E aí, como é que a gente vai perceber essa totalidade? Com a serenidade do viajor, a serenidade do viajante que sabe para onde ele vai. E ele tem a atenção dele focada na chegada, não no caminho. O caminho é apenas as oportunidades que ele vai aproveitar para chegar no ponto desejável da melhor forma possível. Por isso a fala do Leon Denis, né? Nós temos que saber para onde vamos. Se nós vamos para a casa do Pai, significa que nós vamos para a vida espiritual. E se nós vamos para uma vida espiritual, por que que estamos perdendo tempo, gastando energia, né, com coisas mundanas, profanas, que vão ficar para trás? Por que que estamos tão preocupados com os anéis, se a única coisa que interessa para o futuro são os nossos dedos? Lição de desapego.
Lição de desapego, objetividade. Jesus ensinou isso quando ele falou que aquele que escolhesse seguir o caminho dele, quando pegasse o arado, que não olhasse para trás. Aquele que olhasse para trás não era digno de seguir o caminho, porque esse indivíduo ele está balanceando, né, entre a jornada para o futuro espiritual e as benesses imediatas do aspecto profano da vida. E neste caminho, no qual pretendemos seguir Jesus, nós temos que abdicar, na medida do possível, 100% das escolhas profanas. As nossas escolhas precisam ser escolhas voltadas para o sagrado. Elas precisam ser escolhas boas, certas, morais, éticas, comprometidas. As escolhas que nós vamos fazer, elas precisam ser as melhores possíveis. E aí nós vamos tomando consciência de todos os aspectos da nossa jornada. E como é que a gente vai saber quais são as escolhas certas? Os jovens que estão do lado de fora, entram ou não entram na festa? Como é que eles vão saber isso? Né? E aqui tem um exercício relativamente simples. Ao escolher para si, o homem deve escolher para toda a humanidade. Portanto, na hora que nós vamos fazer uma escolha, se eu fizer essa escolha, né, eu vou querer que o meu companheiro de jornada faça a mesma coisa? Eu vou querer que os meus filhos sigam esse mesmo caminho? Eu vou querer que meus pais vejam e saibam os caminhos que eu estou trilhando? Porque se eu vou fazer uma escolha de entrar num ambiente na qual eu preciso esconder dos meus pais, eu preciso esconder do meu parceiro, e eu não quero de forma nenhuma que meus filhos façam esse caminho no futuro, é óbvio que essa escolha está torta. Esse caminho não é bom. Esse caminho não é para ser trilhado. Esse é um caminho que tem que ser abandonado. Então, ao fazermos as nossas escolhas, né, devemos escolher para toda a humanidade. Ah, mas toda a humanidade é muita gente. Concordo, é muita gente. Vamos pensar no papai, na mamãe, no maridão, na esposa, nos filhos, nos netos, naquelas pessoas que amamos. Essa escolha eu quero para eles. Tentar voltar, né? Opa. Voltou? Ainda não, agora sim. Voltou, Davi. Sim. Tá, ok. Tá? Então, ao fazermos escolhas, como é que eu vou me situar com essas escolhas perante aqueles que estão à minha volta? Eu quero que eles saibam o que eu estou escolhendo ou eu vou ficar envergonhado? Os meus companheiros de jornada não podem ver, saber o que eu estou fazendo. Se eu preciso mentir, esconder, ocultar, né, os caminhos por onde eu estou caminhando, das pessoas que supostamente eu amo, é porque a minha escolha que está errada. Não são eles, não são os outros. É a minha escolha que está errada. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos da nossa caminhada, mas no fato de escolhermos a direção errada. Não escolhemos com Jesus. Não fizemos uma escolha sábia, sensata, ponderada. Nós fizemos uma escolha ruim. E esta escolha ruim, ela vai nos levar a pontos dolorosos na nossa jornada. Nós vamos construindo o nosso caminho pela estrada da vida. As pegadas são nossas. Aquilo que nós fazemos ecoa na eternidade.
proclamou o general Máximos Demétrios em Gladiadorum. Um pouquinho exagerado, mas aquilo que nós fazemos ecoa, né, no nosso futuro. Os caminhos que nós percorremos hoje determinam parte daquilo que vamos encontrar no nosso futuro amanhã. E se amanhã nós pretendemos caminhar em praias bem claras, bem luminosas, com areias fofas e águas mansas, importa que aprendamos a caminhar com Jesus, seguir os mesmos caminhos de Jesus, né? Percorrendo a nossa jornada com sabedoria, a cada momento fazendo aquilo que é certo, aquilo que é um bem, aquilo que é a melhor opção, aquilo que nós podemos fazer, né, sem medo de passar vergonha perante ninguém, né, aquilo que nós vamos fazer sabendo que vai poder servir de exemplo para os nossos filhos, para os nossos amados, e não algo que nós precisamos esconder deles. Quando fazemos as escolhas movidas pela sabedoria, buscando a virtude, buscando a ética, buscando o bem, aí sim nós aprendemos a caminhar com Jesus. E ao fazê-lo, nós caminhamos, percorremos o caminho da verdade e da vida. Saibamos ter sempre Jesus como um parceiro de jornada para que possamos percorrer os nossos caminhos da forma mais positiva possível. Que assim seja. Miriam, Eliane, Muito bom, Davi, brigadão. Aberta aí as perguntas. Está todo mundo ainda, né, assustado, Davi, com o caminho que tem que tomar. Não, tá. É a mesma coisa que faz lá, O o Francisco, lá, Francisco quer falar. mas se a gente for lá no Livro dos Espíritos, é a escolha das provas, né? Escolha para eu poder escolher o caminho melhor, defendendo daquilo que eu quero para minha vida, né? Francisco, eu vou pular você, só vou falar uma coisinha para o Davi. Sabe que eu lembrei também, Davi, do Anel de Giges, de Platão, ou o Anel do Senhor dos Anéis, né? Que para fazer muita coisa você se torna invisível e assim ninguém vê o que você faz. Está fazendo. Tanto o Anel de Giges, né, como o Senhor dos Anéis, aí lembra. Anel, no comentário da Miriam, né? é, a República do Platão, o final do mito de Er. Escolha com Sim, sabedoria. 614A a 621. Não é o Deus que determina a sua caminhada, é Não, você que Deus é escolhe. Escolha inocente. com sabedoria. Segundo Sim. Platão, Deus é inocente. É. Deus é inocente. Chico, pode falar. Opa, boa Desculpa noite. aí. Nós, normalmente, nós vamos vemos caminhos na nossa frente e nós não pensamos qual é o nosso objetivo. O que eu quero da vida realmente? O que eu quero fazer? Qual é o nosso telos, né? Então, como diz lá na história do Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E eu vou escolher e acabo realmente não escolhendo o caminho mais adequado. Então, o principal para que dê certo qual é o nosso objetivo. Aí sim, de acordo com o nosso objetivo, eu vou saber olhar, por exemplo, eu tenho um objetivo espiritual mais do que um objetivo material ou vice-versa. Então eu vou delinear isso
e vou programar isso, projetar e escolher as melhores formas, ou seja, o melhor caminho para poder chegar a esse objetivo. Então, aí as escolhas vão ser melhores, mais adequadas, né? Porque mesmo dentro, eu escolhi esse caminho, só que chega nesse caminho, novas escolhas. Não é simplesmente escolhe um caminho, já é um só, reto e pronto. Não, aí começam a vir as pedras, como foi falado, né? Então, novas escolhas, novas dúvidas, né? Então, mas qual é o projeto? O que é que eu tenho em mente? E aí, o que é? Já que eu tenho, então eu vou procurar realmente, com ética, com moral, colocar isso na frente, porque se eu não colocar isso na frente, eu vou escolher inadequadamente de novo, né? Então, qual é o meu caminho? Qual é o que eu quero? Então, aí eu vou acertar mais, né? Pelo menos eu tenho um objetivo certo, eu tenho algo que eu quero. E aí usar, assim, da vontade, né? Aquela vontade, aquela força, o conatos, né, que foi falado. Aí eu vou chegar lá. O nosso Télios, seguindo Jesus, é buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A hora que nós entendemos a casa do Pai, o reino de Deus como sendo o nosso Télios, automaticamente nós vislumbramos o caminho a ser percorrido. E foi o que Jesus, através das suas parábolas, através das suas metáforas, deixou para os seus contemporâneos. Como é que a gente faz para saber o objetivo? Porque tem gente que não sabe, tem gente que está perdido na vida. Muitas pessoas estão perdidas na vida. Dizem que os jovens estão perdidos na vida, não sei se estão, né? Fazei ao outro aquilo que gostaria que vos fizessem. Não dá para errar. Regra de ouro, né? Sim, Quem segue, e a regra de ouro é bem anterior a Jesus, né? A regra de sim, ouro já estava na cultura persa, na cultura hindu, na cultura síria, mesmo entre os hebraicos, eles já tinham a regra de ouro. Fazei ao outro aquilo que quereis que vos sim. fizessem. E a partir desse princípio, não tem como errar. Porque aquele que faz ao outro aquilo que ele quer para si mesmo, ele vai estar sempre fazendo algo que é um bem maior. Mas isso é uma relação de conduta entre relações entre pessoas. Mas o que a minha pergunta é, como eu faço para saber o que eu quero? Não o que o outro quer. Não, que é o que eu quero, né? Quando eu vou fazer para o outro A minha aquilo que relação eu com quero que ele ele. é boa, entendeu? Mas Porque o que eu quero? O que eu quero? o que toda pessoa quer, né? Todo mundo quer ser feliz. Em última instância, o que se busca é felicidade. Ninguém busca dor, ninguém busca sofrimento. Até o indivíduo erroneamente classificado de masoquista, ele não está buscando a dor. Ele quer uma felicidade através de um caminho tortuoso. O que está errado é o caminho, não está errado o final dele. O que ele quer? Ele quer ser feliz. Ele não sabe como. Ele está pesquisando, está tentando um caminho errado. Quando se aplica a regra de ouro, né, nem que seja por tentativa e erro, até o próprio indivíduo que está percorrendo um caminho perverso, um caminho desvirtuado, ele vai perceber que aquilo não o torna mais feliz. Que aquilo está gerando nele mais sofrimento, mais angústia. E aí ele entende que aquela forma, né, é errada. Né? Por isso que a promessa do reino de Deus é exatamente uma promessa de felicidade, de paz, né? É só uma questão de mais de nos libertarmos das formas, né, e buscarmos a essência, né? Então, o caminho que todos nós, o que todos nós estamos procurando, todos nós queremos ser felizes. A, a, Cada um pessoa, de nós seguindo o caminho. a pessoa, por exemplo, que não sabe o caminho ou não tem o objetivo,
Caminho seria ela começar a fazer alguma coisa em vez de ficar parado na inércia, certo? Se eu Sim. não sei, esse é o primeiro passo, né? Se eu não sei para onde eu vou, eu tenho que ir para algum lugar. Então eu faço uma escolha e aí eu vou ver se aquela escolha foi boa ou não. Aí eu mudo o caminho e assim vai até que uma hora você se depara com aquilo que você quer, porque é assim que é. Se você se mexe, as coisas acontecem. Se você ficar parado, elas não vão acontecer. Né? Ajuda, como é que é? Ajuda o céu que Deus, Ajuda, então te né? ajudará. Que o céu te ajudará. Se a gente se mexe, o plano espiritual mexe junto. Se eu paro, ele também para. Ele não vai fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, o caminho para quem não tem objetivo, porque agora que o Davi falando dessas coisas, que eu falei, bom, para quem não tem objetivo, tem que começar a se mexer para poder encontrar esse objetivo. Caso contrário, não acontece nada. Não ajuda nada se a gente ficar parado. E, Davi, se me permite, estão me ouvindo? O meu sinal aqui está meio ruim. Tá Tô bom, ouvindo. tá ótimo. Já muito bem dito por você, mas me fez lembrar três livros. A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, que nos dá realmente uma noção do que é viver em família. Família no campo geral. Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar também, muito bom. Aí eu finalizei, tá, depois desses dois livros, com um livro que eu acho super interessante, que nos dá muita noção acerca das nossas escolhas. Como já bem dito, felicidade é uma escolha que nós fazemos. Em alguns anos, em algumas palestras, alguns estudos que eu já fiz, eu sempre disse, fui até criticado por alguns, mas depois as pessoas entenderam que felicidade não é, ou seja, para você ser feliz, você não pode depositar a sua felicidade no outro. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser minha esposa que vai me fazer feliz. Não vai ser meu filho, não vai ser meu marido, não vai ser. Enfim, felicidade é uma escolha. Você escolhe com quem você quer ser feliz, com base nas suas atitudes. Aí, quando eu li o livro O Homem Integral, tá? De Divaldo, realmente eu entendi o quanto que nós precisamos buscar essa integridade na nossa condição enquanto seres humanos, para realmente a gente entender, como você muito bem disse, fazer ao outro fazer aos outros o que queríamos que fizesse para nós. Eu entendo que realmente esse é o melhor caminho. Foi isso que ele falou. Sim, Sim, sim. isso mesmo. Mas aí é como estou falando. E também naqueles três livros que se colocam num só, que nós já estudamos eles na semana passada, com o Carlos, que é de. Me fugiu o nome do autor, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, Eu, Denis. que realmente também nos dá uma noção, que muitas das vezes a gente fica, mas por que isso está acontecendo comigo? A gente lembra do presente, mas esquece que nós temos um passado, né? E a coisa interessante, né? Passado é o passado, passou, mas temos a sequela. Presente É. é hoje, é o que nós estamos vivendo. O amanhã não nos pertence ainda. Porque tem gente sofrendo com aquilo que ainda não aconteceu. Né? Então aí o Chico vem, para me finalizar, aí o Chico vem e fala, no final na noite, quando ele ia se deitar, a poucas horas que ele dormia, ele perguntava para si mesmo, meu bom Deus, o que eu fiz hoje de bom para o meu semelhante? Se eu não fiz, me conceda a oportunidade de fazer amanhã. Então, essa é a indagação que nós devemos fazer para nós mesmos. Não pude fazer hoje? Talvez amanhã outra oportunidade. E assim vamos em frente. Bem posto. Arlete? É imposto. Vou falar só uma pequena reflexão. A palestra foi muito boa, né? Muito esclarecedora. E eu acho que os objetivos para a gente alcançar, né, que foi posto aí, a gente necessita, né? O ser humano precisa de um amadurecimento espiritual. Enquanto não bater esse amadurecimento, né, espiritual, essa necessidade, né, de, de se conhecer, de chegar até o Pai, né, consciência, é que nem o Leibniz diz, né, a mônada com
uma percepção de consciência, né? Então, quando a gente desenvolver essa percepção com consciência, a gente vai seguir, sim, no caminho certinho, procurando as melhores escolhas, né? E eu acho que é por aí, né? Obrigada, boa noite. Para quem não sabe, a Arlete está fazendo discurso expositor, tá? Arlete, o Francisco, o Rudy, tá? O Davi. E ela dormiu com a mônada desde quinta. Desde quinta-feira que ela deu aula sobre Leibniz, ela está com a mônada no... E ainda estou com a mônada, né? Mas ela é muito esclarecedora, Boa viu? pizza, hein? Cai bem, não caiu bem aqui, Miriam? Oh, Sim, lógico, Eu lógico. acho que caiu ela está com bem, a né? mônada. A Sim, percepção com foi, consciência. Quantas sim. vezes a gente parte aqui na Terra, né? Sem consciência nenhuma. É, Nós não então, é, podemos, nós não podemos esquecer que nós somos condenados à perfeição, né? Condenados não é bem uma palavra, mas nós estamos em busca da perfeição e estamos sempre caminhando para a perfeição. Então, quando a gente faz o nosso, eu acho que o nosso telos é chegar à perfeição. E quando a gente faz alguma coisa que não é legal, jogar um papelzinho de bala no chão, fazer alguma coisa assim, que o nosso irmão fica constrangido, nós já estamos nos sentindo mal, o que é um bom início, porque antigamente a gente nem sentia mal, né? Nós já estamos começando a nos sentir mal quando fazemos alguma coisa errada. Isso é um caminho, porque nós estamos no caminho da perfeição. E isso nós não podemos esquecer, porque nós, no fundo, no fundo, no fundo, daqui umas boas descascadas, chegaremos a, a nossa essência, né? Vamos ter que descascar ainda a nossa grosseria, nosso problema. Então, o fim nós sabemos. Agora, a caminhada para esse fim é difícil, né, gente? É difícil. Portela falava assim, há 15, no programa do Zoom, há 15 anos atrás, eu fumava um cigarro na plateia, ninguém falava nada. Há 10 anos atrás, eu pedia licença para fumar esse cigarro e ninguém falava nada. Hoje, se eu ameaçar de fumar um cigarro, os caras me tiram da plateia, entendeu? Porque mudou a moral, entendeu? Mudou o conceito. A ética sempre foi O a mesma. problema, Davi, é que quem tem que se sentir mal é a gente mesmo, né? E não os outros. A gente acaba se sentindo mal mesmo. Rudy? Davi, se me permite, você trocou no assunto que eu também já fui fumante há Ah, 40 anos atrás. Foi quando eu conheci a doutrina espírita. E sabe o que me fez parar? Que na casa que eu frequentei a primeira vez, logo na entrada tinha uma frase: aqui nós não fumamos. Aquilo ali mexeu com minha consciência. Enquanto eu não parei, eu não sosseguei. Aquilo foi o pontapé inicial para eu tomar a decisão: não preciso fumar. Isso há parabéns. 40 anos atrás. A frase me chamou a atenção e minha consciência me acusou e me cobrou. Parabéns. E aí, Rudy? realmente, eu consegui. É, a minha pergunta é mais uma dúvida, uma indagação sobre se você existe, Davi, se você conhece, Davi, ou se tem tomado conhecimento com casos, eu não diria de deserção, mas eu diria de casos de pessoas que nesse caminho eles se arrependem do caminho, às vezes até num caminho teoricamente aceitável. Não é que o caminho seja ruim, não é que haja coisas más, ações más deles, mas eles mudam de caminho. Assim, você tem sentido isso? Fica genérico, né?
nós registramos as histórias dos vencedores. Então a gente acaba prestando atenção e registrando a história de um Saulo de Tarso, que acaba se transformando Paulo quando ele corrige a sua rota. É evidente que existem os indivíduos que começaram bem e em algum momento caíram. Não deram conta dos boletos ou pretendiam alguma coisa mais rápida e caíram, né? É, como essa não é a meta, como esse não é o objetivo, né, essas histórias acabam sendo silenciadas e sendo esquecidas, apagadas. Se olharmos para o lado, nós vamos ver alguém no núcleo doméstico, profissional, começou bem, em algum momento se perdeu, desviou o caminho, tropeçou, né? São aqueles que vacilam no meio da jornada. Um exemplo de vacilante no meio da jornada é o ensinamento de Jesus do jovem rico. Eu pratico a lei, eu vivo a lei, eu faço bem, eu dou o dízimo, o que mais que eu posso fazer? Vai, vende tudo e me segue. Ah, não, aí ficou muito pesado. Aí vacilou e não seguiu Jesus. Então, ali no Evangelho é o único relato que nós temos de um indivíduo que vacilou. Porque é a história, é o testemunho que não agrega valor aos demais. E o que se deseja são justamente aqueles exemplos que agregam valor, porque são os que motivam os indivíduos. Mas, Sidney? mas existem esses casos, né? Sim. Veja, na revista Espírita você encontra, às vezes, alguns relatos de espíritos que, claro, que já viveram e desencarnaram, e às vezes até ali não é que eles tomaram o caminho errado, mas eles se arrependem, eles comentam, eles trazem muitas ideias, né? E ali você não sente uma pressão muito grande nesses relatos em cima dos princípios morais da doutrina, mesmo porque a doutrina estava começando. Você tem alguma coisa como consciência, mas ali você encontra, né? Na revista Espírita. Tem na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, relato de uma princesa de França, né, ela relata o próprio desvio dele. O, algo que se aprende na vida profissional, e a Eliane, nesse caso, sabe até melhor do que eu, né? Quem está sofrendo com a dor e com a doença não se mete o dedo na ferida e não se cutuca, né? Quem está sofrendo com a dor e a doença precisa do consolo. A última coisa que ele precisa ouvir foi culpa sua, mas eu te disse, mas eu te disse. Fica bonitinho no desenho animado. Na vida, isso é inviável. Naquele momento, ó, vamos esquecer, vamos passar um pano quente, né? Vamos olhar daqui para frente. Ele precisa desse consolo e desse amparo. Mas existe sim, e a toda hora nós encontramos aqueles que titubearam na jornada, e se formos críticos conosco mesmo, vamos perceber que nós mesmos, em algum momento, titubeamos em um passo lá atrás. E deu trabalho para corrigir esse passo fora do caminho. Eu queria fazer uma observação, se eu não entendi direito, se o Ruth falou isso, mas no meu entendimento, o Espiritismo não faz pressão em ninguém, em nada. Ele não é obrigado a fazer nada. Não, Então, o Espiritismo é uma coisa realmente justa e, de uma certa forma, leve. É a própria consciência que faz pressão sobre si mesma, isso. entendeu? Não é o Espiritismo. O Espiritismo não faz pressão em nada. Kardec é muito claro nisso. Primeiro, que ele não faz prosélitos, e segundo, que ele não exige nada de ninguém. E nem o Espiritismo existe. A escolha é sempre nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Se ele fizer, Então, não há se ele pressão. fizer pressão, é uma religião.
Não, o Espiritismo não faz pressão em absoluto. Em absoluto. Cadê o Sidney, que ele estava querendo perguntar alguma coisa aí? Volta, Não, Sidney. não, eu não saí, não. Estou aqui. Eu só estava lembrando, a natureza não dá saltos, né? Então ela precisa do seu tempo. Por isso que não, né, segundo a doutrina, né, o pouco que eu aprendi, nenhum erro é erro apenas, mas sim uma construção de um processo, a qual nós temos que desenvolver, né? Então, obviamente, a gente não retroage, então a gente pode estacionar. Era isso, é só esse conceito de, né, porque, como diz o livro dos Espíritos, né, Deus cria incessantemente, então sempre haverá aqueles que estão chegando, né? E a chegada é sempre um caminho. Não adianta querer levá-los a um telos, né? Porque ele ainda não tem essa capacidade. Então, por isso que cada um segundo a sua natureza, né? Correto. Todos nós estamos sujeitos à lei do progresso, não tem jeito de escapar dela. Só que o caminho é o caminho que cada um escolhe, né? E graças a Deus que a gente pode mudar de caminho. Tem um outro detalhe que a vida, ela traz, vamos dizer assim, mesmo se nós estamos no caminho muito adequado, ela traz experiências e é o que acontece, que aí nós vemos que até o caminho errado, ele serviu de aprendizado, que esse não é o caminho correto. A história do filho pródigo, né, que de repente escolheu aquilo, opa, mas e agora? Oxa. Aí ele viu, né, que não era bem assim, né, escolheu aquele caminho ótimo, né, porque até no erro a gente aprende, opa, tá errado. Eu tive consciência disso, não dá certo, não é legal. Né? É como o Sócrates falava, que quem faz o mal, na realidade, está cometendo um erro de cálculo. Ele está se tornando vítima dele mesmo, né? Ele Porque ele mesmo. está querendo escolher, naquilo que ele está fazendo, ele acha que está fazendo um bem para ele. Ele quer buscar um bem, alguma coisa, né? Pelo menos que ele pensa que é felicidade, né? Porque o fim último mesmo realmente é a felicidade. Mas até é um erro de cálculo, né? Então, opa, eu estou aprendendo. Por isso, acertar mais, né? Nós vamos com a experiência, né? E vamos indo, né? E por isso que muita pessoa aqui do que eu vou falar agora, né? A música do Almir Sater, eu gosto muito dela. Ando devagar, porque já tive pressa. Né? E o que é isso? Né? Seguindo em frente, né? Porque aprendeu muitas coisas, eu devia ter feito mais. Ou então o epitáfio lá do Titãs, né? Alguma coisa assim, eu devia ter amado mais. Ou seja, ele está revendo o passado para poder construir um futuro melhor agora, mais tranquilo, mais sereno. Né? Quem se arrepender agora não, amigo. Só para a próxima agora. Mas tem aquela história do Senhor da Vinha, não tem? É. Aquele que, né? Aqueles que estão aguardando, por que que vocês não estão trabalhando porque ninguém nos assalariou, né? É a boa vontade, né? Continua com a boa vontade de crescer, de evoluir. Então, nem sempre os primeiros serão Os Os últimos. primeiros. os primeiros. Esperança. Os primeiros serão os últimos. Tudo bem, então? Sim, senhora. Então, acho que você pode encerrar, Davi. Tá ok. Não tem mais perguntas. Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, tende piedade de nós, Pai Altíssimo, porque ainda somos crianças ingênuas, erramos, tropeçamos e caímos. Estamos, Pai,
tentando crescer e amadurecer, tentando acertar. E por isso precisamos da vossa destra. Sede nosso cajado, auxilia-nos a levantarmos-nos e a pormos-nos em pé. Mostra-nos, ó Pai, a cada dia o caminho do bem à nossa frente. Dá-nos, Pai, bom ânimo e disposição para perseverarmos no trabalho construtivo desta jornada, superando as dificuldades do caminho com serenidade, com equilíbrio e, acima de tudo, com a tranquilidade e a paz daqueles que sabem que estão fazendo a escolha mais acertada no porvir. Ó Pai bendito, conduze-nos, Altíssimo, pelos nossos caminhos, mantém-nos a salvo dos erros e dos tropeços. Ajuda-nos a percorrermos as vias públicas em paz e em segurança, e promove o nosso reencontro em breve por vir. Ó Pai, que nós possamos permanecer sempre e cada vez mais junto ao Senhor, porque o Senhor permanece sempre junto a nós. Que assim seja. Exato. Obrigado, Davi. Obrigado. Beijo. Obrigado, Beijo para Davi. todos. Uma boa Ótimo. semana. Obrigado, Boa noite. obrigado. Bom Boa descanso. noite a todos e a todas. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Boa Davi. noite. Até. Obrigado. Helene. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, gente. Até a Boa próxima. noite. Boa noite. Até a próxima.